O ano de 2004 foi bem interessante para o mundo dos filmes, como a gente já fez o vídeo aqui no canal, mas também para o mundo das séries, que guarda aí muitas coisas interessantes e lendárias, diga-se de passagem, até hoje. Então nesse vídeo vamos conferir todas essas coisas aí bem interessantes que geraram memes, algumas curiosidades e também alguns surtos coletivos, e vocês vão entender tudo isso a seguir. Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Já feito tudo isso, então vamos conferir esse que é um dos anos aí bem interessantes no mundo das séries. E bom, como o formato está mudando um pouco, a gente vai ser um pouco mais sucinto, então a gente vai resumir bem e não vai se aprofundar tanto assim na obra como um todo. Apenas algumas curiosidadezinhas ali e um pouquinho da sinopse, mas só para vocês entenderem. Beleza? Então é mais ou menos para essa vibe. E também a gente vai fazer como se fosse uma ordem cronológica, começando no começo do ano e indo até o final. Então não é uma ordem de preferência realmente aqui do canal. Vamos lá então, começando com a série Drake e Josh, que teve ali o seu lançamento no começo do ano, com a série sendo ali mais para o público infanto-juvenil, onde dois adolescentes acabam se tornando irmãos, né, na adolescência, após os seus pais se casarem, ou seja, eles são o filho do primeiro casamento desse casal. E eles então se tornam irmãos, né, por conta desse casamento, e tem uma irmã que seria desse casamento, né? Então é uma mistura bem interessante ali, né? Visto essa pegada aí, que eles acabam sendo diferentes e ao mesmo tempo tendo a mesma idade, por conta de sua criação e algumas outras coisas ali da sua vida e do seu cotidiano. E eles estudam na mesma escola e tem que, né, entender ali um ao outro e tentar, né, se relacionar bem, até mesmo porque agora eles são irmãos. Então esse dia a dia, tanto na escola quanto em casa, vai ser adaptado aí aos poucos. E a série é bem interessante ver como essa junção vai fazer bem para ambos. Então é bem interessante ver a construção desses personagens, que fica bem legal aí ao passar das temporadas. Se você ainda não assistiu Drake e Josh, eu recomendo demais. E ainda nessa vibe infanto-juvenil também tivemos Liga da Justiça Sem Limites, porque não era um desenho tão infantil para a mensagem e também para as coisas que o desenho mostrava, quanto era o esperado por muitas pessoas, mas algo um pouco mais adulto para os fãs de quadrinhos ou até mesmo das animações da velha guarda, naquela época já. Então vocês já veem que o estilo que eles estavam procurando era um estilo meio próprio, o que chamou muita atenção e angaria fãs até hoje, porque Liga da Justiça Sem Limites é realmente interessante e traz uma vibe bem mais, como eu posso dizer, construída, talvez, né, do que outras animações que eram mais soltas, episódio meio solto ali. Essa aqui não, tinha uma sequência, um vilão de um arco ou coisa do tipo, visto no âmbito geral dos desenhos de super-herói da época, fazendo assim, né, claramente muitos fãs até os dias de hoje. E seguindo, claro, para a polêmica e talvez maior série de mistério, né, que muita gente acompanhou, Lost, que lançava também em 2004, e era bem interessante ver aos meus olhos, né, pelo menos como criança, como os adultos interagiam, né, com a série no âmbito geral, porque pelo que eu me lembro, na mesma época passava Lost e Smallville, né, sendo Smallville uma série ali mais família e tal, passava na hora do almoço, no domingo, e a galera se reunia para assistir, né, então você tava lá no almoço de família e ia assistir Smallville. Já Lost era um pouco mais contida nesse aspecto de juntar a galera, mas juntava um público específico, assim como foi, né, mais ou menos Game of Thrones, cercada de mistério, e cada episódio, né, trazia ali um grande mistério e talvez uma revelação que avançaria na história e talvez, né, contaria mais sobre os personagens, sobre a ilha ou sobre o próprio mistério de como o avião foi parar nessa ilha e como esses sobreviventes acabaram indo parar lá. E claro, o maior dos mistérios, que era aquela gruta, né, não é gruta, aquela parada que eles acham no chão, né, uma portinhola que levaria a um mistério ainda maior, e também o grandioso final que muita gente esperava e que foi realmente decepcionante. Então você imagina, acompanhar a série por anos
anos, porque não é como hoje, né, que você liga no streaming e tem uma temporada inteira lá. Não, a série ela era exibida semanalmente e você estava acompanhando por anos as temporadas junto com a galera e no final, né, ser aquela parada, né? Então vocês que são fãs aí de Game of Thrones tiveram um gostinho do que a galera do começo dos anos 2000 teve com Lost. E foi nesse ano também que se dava início à série Desperate Housewives. Eu, assim, não me lembro ao certo sobre essa série, porque ela era mais focada no público adulto feminino. Assim como Lost tinha ali um aspecto um pouco diferente, Housewives também, por ter esse aspecto um pouco diferente, onde vai trazer ali, né, uma perspectiva e um mistério um pouco diferente de um grupo de amigas que acabou tendo ali o seu círculo de amizade abalado após uma delas ir de base, né, ir de F basicamente. E não só isso, mas também trazendo a grande questão do porquê ela ter feito isso e também todo o mistério que envolveu, né, essa morte proposital. Então vemos que é um público um pouco diferente, que angariou muitos fãs e talvez aí uma prequel do que seria as séries voltadas para esse tipo de público, né? O público feminino, que depois vinha com Gilmore Girls, se eu não me engano, né? Que foi um pouquinho depois. Também, sei lá, Grey's Anatomy, que já estava ali começando. Séries de investigação, que a mulherada gosta bastante. Então tem todos esses aspectos que Desperate Housewives trouxe para este público. Então é uma série bem diferente, interessante, que envolve alguns mistérios que você pode assistir nos dias de hoje e gostar, né? Então é uma das melhores séries do ano de 2004, com certeza. E pra mim, talvez a melhor série desse ano, a série que, assim, eu tenho que confessar que eu não gosto muito do gênero, mas essa aqui é um pouco diferente, que é a série, né, de médicos, se a gente pode falar assim, House, que conta a história, né, desse médico, desse doutor, que tem algumas peculiaridades, para dizer o mínimo. Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele e também é um gênio, fora que ele também tem um aspecto da própria ficção, que é a própria memória idética ou memória fotográfica, do jeito que você quiser chamar, mas um pouco mais pro lado realístico da coisa, se é que a gente pode falar que é isso. Mas enfim, ele é um cara bem difícil de lidar, se a gente pode chamar isso de difícil de lidar, né? Um cara bem peculiar, mas que com certeza resolve os seus casos de uma forma que nenhum outro médico resolveria. Ele é sim considerado um dos grandes nomes desse gênero de série, apesar de vários trancos e barrancos, tem ali o seu arco fechado e não é uma série que realmente, né, ficou aí para eternidade como, sei lá, Grey's Anatomy, que eu já citei nesse vídeo, né? Mas enfim, o Dr. House traz aí um aspecto bem diferenciado, com maneiras diferentes de lidar com a própria medicina e os mistérios que a envolvem. Então, se você ainda não assistiu Dr. House, vai certo. Mesmo que você não goste desse tipo de série, sei lá, de medicina, né? Essa aqui é um pouco diferente. Tem, claro, a medicina, tem um pouquinho de novela, que a galera, né, gosta ali vindo de Grey's Anatomy, mas o que chama realmente a atenção é o próprio Dr. House e como ele faz as coisas. E bom, nesse começo da década ali dos anos 2000, não tínhamos tanta coisas inovadoras no âmbito de séries, eram mais voltadas para programas de televisão, novelas e algumas outras coisas. Então, séries ou seriados, como eram conhecidos, eram distantes em alguns aspectos do que vemos hoje em dia, por exemplo. Eram mais duradouras e até mesmo, né, angariavam fãs um pouco mais fiéis, por se tratar de séries que você acompanhavam semanalmente e que passavam na televisão. Então era uma época um pouco diferente, né? Não tinha uma série atrás da outra, toda semana lançava uma série diferente. Então você acompanhava elas por um longo período de tempo. E por isso não tínhamos uma enxurrada, né, de quantidade de séries sendo feitas. Mas o que deixava as coisas talvez um pouco mais interessantes, né, em vista o que vemos hoje em dia. Mas ainda assim, essas são séries aí de ótima qualidade. E por isso você não deve sair do vídeo ainda, porque ainda vamos ter o Highlight Reels. Mas eu queria mencionar aqui para vocês
alguns animes que a gente pode comentar aqui um pouco, porque foram importantes para a cultura pop no geral, que vinha ali dos anos 80 e dos anos 90, né, angariando cada vez mais fãs aqui no ocidente. E alguns dos animes que lançaram nesse ano de 2004 foram animes bem interessantes. Alguns que vocês já conhecem, mas alguns talvez um pouco desconhecidos que vale a recomendação. Então tivemos, por exemplo, animes como Monster e Guts, que saíram ali mais ou menos na mesma época e que tiveram propostas bem parecidas, um pouco mais voltado para o público masculino e também repleto de sanguinolência e porradaria. Também tivemos Samurai Champloo, esse aqui é clássico, quem lembra, né? Esse aqui é bem interessante. Tivemos também Elfen Lied, que também é bem sanguinolento, só que um pouco mais voltado ali para a ficção científica. E também o grandioso Bleach, que tem aí, né, uma legião de fãs e também muitas e muitas temporadas do maior, talvez, protagonista de todos os tempos, né? Mas enfim, fica aqui porque ainda vamos ter aí o nosso Highlight Reels com outras 5 séries que também lançaram no ano de 2004. Então DJ, solta o som para essas outras séries que a gente pode recomendar aqui para vocês. Então DJ, aumenta aí. Bom pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero muito que vocês tenham gostado, deixa aí recomendações de séries que você assistiu deste ano ou não aqui embaixo nos comentários, e também, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, porque ainda temos muitas coisas aí para explorar, belezura? Então vale a recomendação que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ajuda a gente e também ajuda você, que recebe o vídeo quando um novo vai ao ar, então é bem importante isso, belezura? Então agora sim vou deixar algumas recomendações, como a nossa playlist aqui dos anos 2000, e também vou deixar aqui a nossa playlist do ano de 2024, né? 20 anos depois, que está bem interessante também. Belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!